Conhecê-lo e ser conhecido. Um dia houve uma controvérsia entre alguns profetas em Israel. Moisés, Miriam e Arão, 3 profetas. E havia uma divergência. E Arão e Miriam reivindicavam uma autoridade sobre o povo. E naquele momento se revoltaram contra Moisés. E Deus os chamou a uma audiência particular. Deus e os 3. E Deus repreendeu Arão, Miriam. Sabe o que ele disse? Vocês são profetas. Os profetas falam por sinais e enigmas, mas com o meu servo eu falo face a face. E eu conheço pelo nome. Sabe o que eu fiquei pensando? Deus é onisciente, na sua onisciência, será que ele esqueceu o nome de alguém? Será que existe alguém que vive ou já viveu ou vai viver que Deus não saiba o nome? Porque Deus fala assim, eu conheço pelo nome. Eu conheço pelo nome. Sabe o que é, irmãos? É intimidade. Amém? Porque Moisés conhecia a presença. Aleluia. É maravilhoso você chegar no nível de profeta. Mas no nível de intimidade é mais ainda. É outra dimensão. Amém? Aleluia. Deus seja glorificado e exaltado nessa noite. Você que veio aqui foi trazido por Deus, ainda que você não viu um anjo te empurrando, te puxando, mas se você está aqui, há um propósito de Deus. Nada é por acaso. Talvez alguns quiseram estar, não puderam. Alguns nem queriam muito estar, mas enfim, parece que as coisas coincidiram e você está aqui. Mas saiba que não há coincidências. Há cristocidência, amém? Deus está no controle de tudo. Ele não forçou ninguém vir, mas Ele, de certa maneira, como Ele conduz a história da humanidade, Ele te trouxe aqui. E você vai ouvir uma palavra, como já tem ouvido, já ouviu bastante. Talvez, quem sabe, se encerrássemos aqui, já seria o suficiente, porque Ele já falou bastante conosco, amém? Mas, se é um complemento, nós podemos esperar um pouquinho mais do Senhor. Esperar pela sua palavra. Não esperar pelo homem. Não esperar por mim ou por outro qualquer. Todos somos falhos, talvez até os mais falhos, o mais improváveis, o menos dignos, mas escolhidos, amém? Escolhidos. Não é uma honra que ninguém toma para si, mas Deus escolhe. E se Deus escolheu você para falar, você deve falar. Deus escolheu você para ser testemunha dele, você deve ser testemunha. Você não escolheu. Ele falou, vós sois as minhas testemunhas. Amém? Não é você que falou, Deus, eu quero ser sua testemunha. Ele falou, você vai ser minha testemunha. Você disse, Senhor, deixa eu ser a sua voz aqui na terra. Ele falou, você vai ser minha voz aqui na terra. Você não escolheu ser luz do mundo, Ele te chamou para ser luz do mundo, amém? Ele disse, vós sois a luz do mundo. E para ficar bem claro, Jesus disse, não fosse vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós para que vades e deis fruto, o vosso fruto permaneça. Nós somos escolhidos, amém? Quem é escolhido, diga amém. Amém. Aleluia. Quantos amam a Deus, diga amém. Amém. Mas sabe o que você ama? João deixa bem claro, o apóstolo João fala assim, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Você é luz, não é porque você nasceu com um brilho na testa, ou você tem luz própria, você não tem luz própria. Você apenas reflete a glória. Amém? Se você tem a glória, você reflete. Se não tem, amém? Não tem como refletir. É como um espelho. O espelho reflete a luz, depende, se tiver luz. Se ele não tiver exposto à luz, ele não reflete nada. O espelho no escuro é só um espelho. Mas o espelho, quando ele está exposto à luz, ele pode refletir a luz. Nós somos esses espelhos no mundo, amém? Aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo momentos tremendos e especiais na história da humanidade, porque as profecias estão se cumprindo, Deus está trabalhando, Deus continua no controle. Alguém um dia me ligou falando assim, posso ler a palavra de Deus para você? Uma pessoa bem intencionada, com certeza, e ela acho que para me provocar interesse, né, dela ler um texto bíblico, se é muito bom ler a palavra, mas não vou rejeitar a palavra, mas ela assim, você já percebeu que o mundo está um caos totalmente sem controle?
e que as coisas estão sempre de mal a pior, e nada aqui, está tudo desorganizado. Eu falei, não percebi, não. Eu vejo os homens muito atrapalhados, muito perdidos, mas Deus continua sentado na sala do trono do controle do universo. Amém? Deus continua onde sempre esteve, sentado no seu trono. Amém? Ele permanecerá para sempre. Pois o seu trono é inabalável, o seu trono é eterno, amém? Não importa a bagunça que você fizer aqui, o que nós fizemos aqui, Deus continua no seu trono, e o seu trono tem base de equidade e de justiça, e Deus continua sendo o Deus santo e o Deus de amor, que sempre foi e será eternamente. Deus não precisa que os homens organizem a casa para ele ficar bonzinho. Deus é bom, meus irmãos, amém? Deus é bom em todo o tempo. Aleluia! Pena que nós não estamos tão interessados em desfrutar dessa bondade. E Deus é santo, talvez não estejamos interessados em desfrutar dessa santidade, mas esse Deus que é bom e santo, Ele quer compartilhar bondade e santidade com todas as suas criaturas. Deus que compartilha, Ele transfere, Ele quer, sabe? Deus não é egoísta. Ele podia ser santo só para ele, suficiente. Quem podia questionar? Ele podia ficar, Pai, Filho e Espírito Santo, eternamente desfrutando daquela eterna comunhão que sempre teve, sempre existiu. Eu falei, não, precisamos de alguém para mostrar esse amor, mostrar essa graça. E criou eu e você, amém? Para mostrar a graça. Aleluia. Amém, aleluia. Jamais você poderia conhecer a graça de Deus, talvez se você não tivesse passado pela desgraça. Então Deus permitiu tudo isso. Deus permitiu e continua permitindo, mas todo aquele que quiser, Jesus disse assim, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Amém? Se entrasse aqui, por exemplo, uma pessoa que estava aqui, veio visitar alguém, passou aqui em São Caetano, e uma figura, talvez desses conhecidos, estão na mídia, muito corrupto, que tem, inclusive, né, não sei, de algum desses, talvez até de um desses status governamentais, dos muitos que tem por aí, que é, assim, comprovadamente corrupto. A tendência nossa de ver uma pessoa dessa é sentir desprezo. Alguns deles não podem sair por aí mesmo, porque as pessoas já começam a olhar para ele e ele não tem como, né? Ladrão, corrupto. Não é assim? E se entrasse aqui? Se entrasse um deles aqui e falasse assim, olha, eu vinha passando aqui, eu vi um som tão bonito, e eu estou precisando de alguma coisa que eu não sei o que é, será que é isso? E sentasse do seu lado aí, você o abraçaria? Sim? Tem certeza, irmão? Abraçaria e falasse, bom que você veio aqui, você precisa ouvir, estou sabendo quem você é. Acabaram o Crava Jato, mas você vai... deixa o pessoal te pegar aqui. Mas um dia Jesus passou perto de um homem muito corrupto, mas muito corrupto. Publicamente era notório que ele era corrupto. Mas Jesus passou perto de muitos corruptos, mas teve um que chamou a atenção de Jesus. Sabe por quê? Como no coração dele gerou um desejo de algo. Tudo que ele conseguiu com aquilo ali, inclusive com as suas artimanhas, inclusive com as coisas, parece que houve muita desonestidade, não satisfazia, porque nada satisfaz. Você ganhar honestamente ou desonestamente nunca vai satisfazer, porque nenhum ganho satisfaz. E aquele homem ele era baixinho de estatura, ele subiu numa árvore para ver Jesus passar. E Jesus podia falar assim, ó, seu corrupto, o que você está fazendo aí? Seu lugar na cadeia, não é assim? Quem te soltou da cadeia também é corrupto. Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar na sua casa. Amém? Aleluia. Difícil, né, irmãos? Não é fácil, não. Porque a nossa tendência, não estou dizendo aqui que nós temos que concordar com a corrupção, mas é entender que Deus ama todas as pessoas e encontrar um Zaqueu no caminho. Irmão, você tem que acolhê-lo, abrir o coração, porque Deus vai transformar, Deus vai mudar. Ou você acha que isso é melhor? Se você estivesse no governo, naquela posição, lá no STF, ou não sei aonde, você seria melhor? Tem certeza? Quem sabe? Quem sabe sim, quem sabe não.
Ou em outras situações, por tão pouco a gente se vende, irmãos. Você for uma fila do banco, para com isso. Você engana ali e tal, passa o sinal vermelho. Já é uma transgressão, é ou não é? Lógico, há pequenas transgressões, grandes transgressões. A questão é que todos somos transgressores. Amém? Todos pecaram, destituídos, estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos pecaram. Existe mentirinha, talvez mentirona, tá? Mas quem conta mentirinha, o que é? Mentiroso, amém? E quem roubar 10 reais é ladrão? E quem roubar um trilhão é ladrão. Os dois são ladrões. A diferença está só na dimensão da transgressão. Mas o caráter é o mesmo. Diante de Deus, dois são mentirosos e ambos são ladrões. Então, todos somos mentirosos, todos somos ladrões, todos somos corruptos. E como é que corrupto não vai amar o corrupto? É muita hipocrisia, né, irmãos? Como se fosse melhor que alguém. Graças a Deus, creio que vocês não fizeram barbaridades por aí, né? Mas se fizeram, Deus pode perdoar. Se você se arrepender, como Zaqueu se arrependeu. Amém? Um homem corrupto chegou diante de Jesus, foi perdoado. Mas não foi perdoado só porque ele fez uma oração, que a gente às vezes fala, faz uma oração aqui, Jesus te aceita como Salvador, perdoa os pecados, amém. Não é bem assim, irmãos. Não é conversa assim, a conversinha gospel. É arrependimento. Jesus ficou na casa daquele moço lá, no final da conversa de Jesus, porque Jesus falou que ia pousar na casa dele, pousar, a gente pensa assim, bom, Jesus dormiu lá. Eu acho que não dormiu, irmãos. Se Jesus passar na sua casa, ele não vai dormir, nem você, ninguém dorme. Você quer ouvir, ele quer falar. E vai ser demais, amém? Jesus vai deixar para dormir outra hora. Ele vai encontrar você, que ele ama tanto. Ele veio do céu à terra para ficar com você. Vai ficar dormindo? Não, ele vai falar com você. Só se você quiser dormir, mas não faça isso, meu irmão. Fica com Jesus, amém? Jesus na sua casa, não vai dormir, amém? Aí então Jesus ficou ali falando. Não está escrito, mas eu consegui ler nas entrelinhas. Você conseguiu? Dizer assim lá o texto: Jesus não dormiu nem Zaqueu. Tomava um cafezinho para ficar acordado e mais palavra, mais palavra, mais palavra. Depois de tanta palavra, Jesus não precisa fazer apelo. Sabe o que Zaqueu falou? Senhor, realmente eu fiz tanta coisa errada, mas eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se alguém defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Amém? Não precisa fazer um processo para ele devolver o dinheiro da corrupção. Quem se arrepende, ele mostra que se arrependeu. Amém? É assim. Você se arrependeu, você mudou de vida. Se arrependeu, você chorou, você quebrantou. Porque a presença de Deus na sua vida é transformadora. Não tem como a pessoa falar assim, olha, eu fui no culto da igreja, evento bíblico, na reunião, e lá tinha a presença de Deus. Tinha a presença de Deus. Bom, o que aconteceu? Não, foi tudo muito bonito. Deus não vem para fazer nada bonito, irmãos, no sentido da beleza humana. Porque há outros espetáculos bem melhores que está aqui, humanamente falando, com certeza. Deus está aqui para transformar a sua vida. O Espírito Santo está aqui para mudar o seu caráter. Amém? Aleluia. Às vezes a pessoa fala assim, olha, já ouvi isso de algumas pessoas, pastor, que sermão bonito. Eu falo, irmão, não é para ficar bonito, é para chorar. O que é isso? Você fala para o médico, que injeção bonita. Não, a injeção não é para doer e curar. Amém? Que remédio bonito, assim, olha, doutor, gostei desse remédio. Que embalagem, doutor. Que embalagem do remédio. Assim que você elogia? Você quer ver o resultado, irmãos? Ó, tomei, doutor, funcionou. Então, doutor, não deu. Procura outro que isso aí não funciona. Não é assim? Ou a presença de Deus está aqui e você é transformado, ou você não entrou na presença, ou a presença dele passou. Deus não é obrigado a vir aqui só porque a gente quer. Ele é atraído por corações quebrantados. Ele é atraído. É atraído. Você não precisa ficar gritando, vem, Senhor. É só você se humilhar e quebrantar. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito não desprezará só Deus. Amém? Mas o soberbo, ele conhece de longe. Quer ver Deus longe de um lugar? É ter soberba. Quer Deus se aproximar? É ver humildade, quebrantamento. Senhor, pobre de mim, preciso de Ti, dependo de Ti. Mas sincero, não é de boca para fora não, porque Deus está vendo o coração, né? Tem muita humildade aí que Deus já está vendo que é só conversa, né? Mas é quando o coração você fala, realmente eu preciso dessa graça. Quem sou eu para estar aqui? Quem sou eu para ser abençoado? Quem sou eu para ir? Quem sou eu para entrar no céu?
no santo lugar. Quem sou eu? Mas o Senhor com essa graça maravilhosa. E Jesus lá pela sua cruz. Ele abriu um caminho, pelo seu sangue precioso, me purificou, me dignificou, me justificou, e me preparou para entrar na presença de Deus. Amém? Isso é extraordinário. Isso é motivo para você ter a maior alegria desse planeta. Aleluia. Você tem muitas alegrias. A alegria de encontrar aquela namorada linda, a alegria dela casar com você, a alegria depois de ter um filho bonito, a alegria de ver esse filho crescendo, a alegria de ver esse filho na faculdade, a alegria desse filho casar, a alegria de ver esse filho dar um neto para você. Tudo é alegria, né? Tudo é alegria, mas são passageiras. Há uma alegria eterna, há uma alegria, é você estar na presença de Deus. Porque quando você está na presença, você entra na eternidade. Você sai do tempo. Está na Bíblia isso? Está. Porque Jesus falou assim, todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ele não fala terá. Então, na presença de Deus, você já usufrui da eternidade. Você já entra em conexão com o eterno. Bem, tem gente que é o ilusório, o passageiro. É uma questão de escolha. Você vai escolher o temporário, que é descartável, talvez seja até mais bonito, mais atraente aos seus olhos, mas alguns escolheram, e nós escolhemos também, o caminho estreito. Amém? Alguns escolheram o brilho e a glória, o glamour do mundo, você escolheu a vergonha da cruz. Alguns escolheram viver para esse mundo, mas Jesus disse, aquele que ganhar a sua vida aqui, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida aqui, ganhá-la. Amém? Vamos ler o livro de Miqueias, capítulo 7. Há uma denúncia do profeta contra a corrupção na nação. Corrupção no governo, corrupção no Supremo Tribunal Federal, juízes, governantes corruptos. Isso incomodava o profeta. Será que vale a pena viver num lugar assim? Como que eu posso trabalhar tanto para pagar imposto para gente corrupta? E ainda eles me exploram. E aqueles juízes que eu confiava não julgam a minha causa. E Miqueias começa a falar isso. No capítulo 1, ele sente uma palavra, ele usa uma expressão muito forte, que ele fala, que desgraça. Olha, não é sempre que se encontra essa palavra na Bíblia. Tá? Na versão NVI, na versão nova internacional, ele começa dizendo, que desgraça essa minha, que é isso que nós estamos passando? E vai para o versículo 2, ele fala, os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer, todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça seu irmão com uma armadilha. Você vê Miqueias decepcionado com aquela sociedade corrupta. Ele fala, todo mundo, tá, olha aqui, você vê maldade para todo lado. E existia, inclusive, um conluio das autoridades para o mal. Existia, inclusive, um crime organizado. E nós não estamos falando do Brasil hoje, que talvez seja assemelhado mais, estamos falando de 2.500 anos atrás, no reino de Judá, o profeta denunciando crimes no governo, crimes no judiciário, crimes na igreja, naquele tempo, os sacerdotes, crime nas famílias, havia crime para todo lado. E no versículo 3, então, ele fala do conluio das autoridades para o mal, com as mãos prontas para fazer o mal. O governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto, o melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Você queria estar lá nesse tempo, meu irmão? Misericórdia. Olha só, o governante exige presentes, propina, né, irmãos? O juiz aceita suborno. Os poderosos, eles só exploram, eles impõem o que querem. E outra coisa, os governantes, os juízes poderosos se uniram, tramam em conjunto. Que será do povo, meus irmãos? Que será do povo? Que será do povo? Que será de mim e você, quando você tem um governo assim, juízes assim? Misericórdia. Era um tempo de calamidade. E ele faz assim uma expressão aqui, né, uma expressão forte, né, uma metáfora de desespero. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Quer dizer,
Não dá para encostar no espinheiro, irmãos? Dá para se agarrar numa cerca de espinhos? Estava assim. Vou buscar o governante. Não, só você pagar muito, viu? Mas eu não tenho, então ele vai te atender. O juiz, eu vou levar para o juiz e dizer que o governo quer me atender, mas ele também aceita suborno. Também não deu, porque ele foi comprado pelo governante. Mas tem gente poderosa ali, que ele pode fazer uma coisa. Não, ele também está em conluio, eles já se juntaram. Gente, não há para onde você correr. Vamos dizer assim, é uma decepção com tudo, com todos. Mas, vamos dizer assim, que há uma reserva moral na sociedade. Quem sabe a igreja? Quem sabe a igreja, ainda o pastor, o presbítero ou o sacerdote. Olha, tem horas que nem a igreja, e que não sejamos nós, né? Mas naquele tempo aconteceu isso. Voltamos para o capítulo 3, tá? No capítulo 3, 11. Só para você dar uma passadinha aqui no alguns textos, alguns versículos que vão se encaixando. Diz assim: seus líderes julgam por suborno, seus sacerdotes ensinam visando lucro, e seus profetas adivinham em troca de prata. Quer dizer, havia profetas e sacerdotes mercenários, irmãos. A questão era o lucro. Olha, era business church, né? Sabe o que é isso em inglês? A igreja de negócios. O púlpito virou um balcão de negócios, as igrejas viraram um grande comércio, o comércio da fé. É brincadeira, irmãos. Olha, 2.500 anos atrás, os sacerdotes estavam corrompidos, visando lucro. Olha, que absurdo. Aí o profeta Miqueias fica olhando aquilo. Bom, o governante eu não posso confiar, o juiz não posso confiar, os poderosos então só exploram. Eu corri lá, fui lá buscar o sacerdote. Ele me explorou também. Ele explorou. E eu descobri que ele faz tudo farinha no mesmo saco. Até os profetas. Tinha os profetas lá falando, mas quem dava mais oferta, ele profetizava bem. Eu não dei muita oferta, ele só falou coisa ruim de mim. Por quê? Porque ele só profetiza para quem tem dinheiro. Olha, os profetas profetizam em troca de prata. Então, você vê aqui, a corrupção, ela pode chegar, ela vai se alastrando. É quando a igreja precisa acordar, meus irmãos. Como que nós estamos? Aqui tem que parar, e aquilo que Paulo fala, inclusive o dia da ceia do Senhor, examine-se a si mesmo. Será que também nós estamos, de alguma maneira, nós, igreja local, mas nós, igreja, corpo de Cristo, igreja do Brasil, vamos falar igreja do Brasil, que se diz o tal do povo evangélico, como é que está esse povo aí? Como é que está essa liderança? Comprometida com Deus, comprometida com o reino, amando o povo, servindo o povo? Como nós estamos? Como está o nosso coração, meus irmãos? Como está o nosso coração? É bom de fazer uma avaliação, porque fala, Miqueias é assim mesmo, lá, tempo de Israel, país assim, coisas ruins acontecem. Não, irmãos, eu preciso saber qual é a minha responsabilidade. Por que eu, quem sabe, um pouquinho, uma pequena parcela que seja, mas eu também faço parte disso, ou eu cooperei com isso, ou eu omiti, eu não fiz a minha parte, por não ter feito a minha parte, isso aqui aconteceu, porque nós não fizemos a nossa parte. Se você é um dos guardiões da família, são guardiões da palavra de Deus, são guardiões da justiça de Deus, amém? É guardião da justiça de Deus, sim ou não? Mateus 6,33, vamos lá, quem sabe aí, buscar em primeiro lugar, vem de Deus e só. E a sua justiça. Só um povo na terra que busca a justiça de Deus. Justiça não é vingança contra seus inimigos. Senhor, aquele cara me roubou, que um carro atropele, a tua justiça seja feita. É assim, irmãos? Não, isso não é justiça de Deus, isso é vingança humana, perversa. Senhor, aquele cara me roubou, mas, Senhor, ele fala o seguinte: eu transformo aquele roubo em semeadura. Está semeado naquele ladrão agora, em nome de Jesus. Que ele tem o oportunidade de se arrepender para se encontrar no céu. Amém? Os amém estão fracos aí, né? Porque é difícil. É contra a nossa natureza. É contra a nossa natureza. Acha que é fácil amar o seu próximo com a si mesmo? Só uma pessoa nesse planeta que passou por aqui, ficou um tempo aqui, mais ou menos 33 anos, que amou o seu próximo a si mesmo, no sentido pleno da palavra, absoluto da palavra, foi Jesus, mais ninguém. Todos nós falhamos nesse segundo mandamento.
Nem pensar no primeiro. Então, quem falar, eu amo a Deus sobre todas as coisas, todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, essa é a minha vida desde criança e será por todo o tempo. Deus sempre em primeiro lugar. É assim? Não, irmãos, somos falhos. Isso é ideal de Deus. E Deus se vê assim por causa de Jesus. Mas nós temos que falar, irmão, espera um pouquinho. Nós precisamos, como igreja, nos arrepender. O Conselho de Pastores de São Caetano, por exemplo, né, nessas últimas reuniões, tem tido de oração, eles dão um comando. Conclama a igreja para jejuar 21 dias. Amém? A partir de hoje, domingo que vem, tem um tema, que é arrependimento. Depois tem outro tema, né, que vão passar para vocês. Depois outro tema, são 3 semanas. Mas com medo do quê? Com medo de um governo de esquerda ou com medo do pecado? Sabe quando você está com medo? Porque se os nossos irmãos que estão lá em países que o sistema é pior do que qualquer um que pode passar pelo Brasil, eles continuam servindo e adorando a Deus, amém? Amém? E mais que a gente, adoram mais que a gente. Um pastor estava contando, eu li um livro, uma observação, ele é americano, ele falou assim, ele estava num país, provavelmente a China, não sei, parece que era a China, um desses países. E ele foi lá naqueles lugarzinhos que eu já passei num deles também, com a minha esposa, alguns desses lugares, 2 vezes na China e outros lugares também, em Vietnã e outros lugares que a gente foi, que a gente vê algumas coisas que... Cuba, estive 2 vezes. Isso é bom vocês passarem por lá, irmãos. Seria bom, seria bom. É bom você essa moçada ativista em Cuba passar uns 3 meses, mas não lá no Varadeiro, tá? Lá com o povo. Né? Mas aí, esse pastor foi lá no meio do povo, sabe? Não ficou no hotel 5 estrelas. Ele ficou pensando, aquele grupo está reunido escondido, porque senão pode ser preso, porque aqui é contra a lei, e eles têm que ser muito discretos e tal, e eu sei como que é lá também, sabe, que os irmãos se unem assim, sabe, você vai para o culto, não sabe onde é o culto, que no meio do caminho alguém manda o celular, irmão, mudou, sabe que tem perigo ali, vamos para outra casa, né? E chega na outra casa, irmãos, hoje aqui não pode passar de 20, é contra a lei, contra a lei religiosa, contra a lei, e tem 50, eu cheguei numa casa que tinha 50, eu passo, meus irmãos, fica em casa, vem só uma vez por semana, você já veio 2, fica em casa, não dá para ficar em casa com tanta glória nesse lugar. Amém? Bom, mas lá naquele lugarejo, o pastor falou, o que eu falo para aqueles irmãos que sofrem tanto, já alguns nem estão lá, já perderam seus familiares, torturados, campo de concentração, morreram, arriscam a sua vida pelo evangelho, o que eu vou falar para eles, para consolar e para confortar? Ele chegou lá, então, um grupo feliz, louvando a Deus, não estava triste por causa de nada, reclamando de nada, louvando, que glória, nós somos salvos em Jesus, temos o nome escrito no livro da vida, aleluia, aleluia. E aí uma irmãzinha falou para ele assim, pastor, nós estamos orando muito por vocês lá na América. Nós oramos por vocês, mas oramos muito mesmo. Ele queria dizer que ele orava por eles, mas falou, bom, quase não orava tanto por eles, não. Orava de vez em quando, né? No dia de missões e tal, né? Às vezes lembrava. Estamos orando por vocês, mas por que vocês falam assim? Eu estou orando porque nós estamos preocupados com vocês na América. Preocupado com vocês. Porque nós estamos orando, preocupados, porque como vocês conseguem servir a Deus com tanto conforto? Estão preocupados. É difícil servir a Deus com tanto conforto. Irmãos? É ou não é? Amém? E nós estamos vivendo um tempo de conforto. Quem sabe está precisando tirar um pouquinho do conforto da igreja? Irmãos. Não vamos orar para vir perseguição, mas aqui sabe o que aconteceu? Sabe que o Miqueias estava reclamando daquela situação? Porque o povo do Miqueias, que servia a Deus, deixou de servir a Deus. E quando o povo de Deus deixa de servir a Deus, começa a servir os homens, vem juízo de Deus. Aí Deus permite juiz corrupto, governante corrupto, poderoso para dominar, e vira essa opressão. Está na história bíblica, vê o livro dos Juízes. Quantas opressões sofreram porque eles saíram do caminho de Deus, tinha que levantar lá o Gideão, voltava para, desvaiar outra vez, levantava o Jefité, levantava outra vez, levantava o Sansão, aí foi indo de um em um, até que levantou Samuel, mesmo assim o povo lá no final ainda estava querendo pular fora, Deus levantou um rei, mas o rei também deu muito certo, levantou outro rei, e depois desse rei até que foi, o rei Davi agradou a Deus, mas o outro já não agradou tanto, e depois foi degringolando outra vez, o povo voltou para a idolatria, até que chegou no tempo de Miqueias, que profetizou no tempo de vários reis,
e a idolatria, e o culto falso, o culto religioso, e a vidinha, sabe, aquela vidinha acomodada do conforto. Aí Deus tem que tirar o conforto para poder você voltar a clamar. Tenho visto uma preocupação na igreja. E agora? E se houver um resultado no segundo turno, que é o que a gente quer, irmãos? Nós estamos precisando de um chicote, quem sabe? Seria a hora. Deus fala assim, é isso que vocês vão começar a orar. Espero que não, né, irmãos? Eu não quero isso. Alguém quer? Segundo Crônicas 7,14, resolve, fala, se meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender mesmo de verdade, e se converter dos seus maus caminhos, orar, me buscar, mas de coração, eu ouvirei dos céus, perdoarei seu pecado e sararei a sua terra. Deus tem a solução para a igreja vai escolher. Você pode escolher o conforto ou a humilhação. O conforto em si não é pecado, mas é pecado ter conforto? O problema é quando você se basta com conforto. Quando o conforto passa a ser o seu Deus. Sabe a igreja de Laodiceia? Aquela igreja de Laodiceia, ela ficou tão confortável que ela falou assim, os irmãos falavam, né, até aqui uma expressão, não é expressão figurada, era o que eles falavam mesmo. Rico sou, de nada tenho falta, está tudo bem. Sabe quando eu vi aquela igreja? Vocês sabem, tem Apocalipse capítulo 3. Olha, vocês estão falando que é rico, que não falta nada, você é pobre, miserável, cego e nu. Se você for passar por Laodiceia, lá na Turquia hoje, não tem mais igreja. Porque eles estavam muito bons demais, e quando está bom demais, a coisa acaba, irmãos. Mas quando você fala assim, eu não sou tão bom, não. Eu não sou nada bom. Fica aqui, Senhor, a tua presença que nós necessitamos. O Miqueias, então, vai caminhando nesse caos. Deixa eu passar rapidamente aqui. Aí, voltando no capítulo 5, na primeira parte, até ele, sabe, já decepcionado com o governo, com o juiz, com os poderosos, com os sacerdotes, com os profetas, ele tenta ajuda nos amigos, e depois ele fala, também não dá, estão corrompidos. Ele fala assim, não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Misericórdia. A reserva moral da sociedade, que seria a igreja, estava corrompida. Mas ele vai para o último reduto moral, que é a família. Veja só a parte B do versículo 5. Até com aquela que o abraça, tenha cuidado, tenha cada um cuidado com o que diz. Quem é aquela que você abraça? A sua esposa. Misericórdia. Falou, mas quem sabe meus filhos escaparam? Em versículo 6 do capítulo 5, fala, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são seus próprios familiares. Quer dizer, o último reduto moral, que seria a família, também estava corrompido. Está acontecendo isso. Estão doutrinando nossos filhos, e quando você for contra a doutrinação que estão recebendo, eles vão te desprezar, sim ou não? Ô pai, para de falar bobagem, você é antiquado, você aí tem os nomes que eles estão aí, né? Você é xiita, né? Sabe o que é isso? Você é tal, né? Você é lá da turma do ódio, você está nos odiando só porque eu faço o que eu quero? Pô, pai, o que é isso? Tem que ter amor. E vai te desprezar, sim ou não? Ah, meu filho não. Vai, meu irmão. Se você inculcar a palavra de Deus nele de verdade, ele vai servir a Deus. Caso contrário, irmãos, o inimigo vai semear no coração deles, que está semeando. Procura os filhos dos crentes que estão na universidade e conversa com eles. Como que está a cabecinha deles? Glorificando ao Senhor, evangelizando, orando, amém? Amém mesmo? Então, né, irmã? Aleluia. Procura aí para ver o que está acontecendo. Há exceções. Por quê? Porque lá no reduto da família, que é o último reduto moral, que não é só moral, deve ser a casa de Deus, o lugar da habitação de Deus, é o lugar onde Deus deve habitar, outras coisas tomaram lugar. E naquele tempo não tinha Netflix, nem internet, nem celular, nem WhatsApp, nem barzinho para balada, mas tinha todo o pecado sempre, irmãos, o pecado sempre esteve por aí, violência sempre esteve por aí, imoralidade também. O pecado não é novo no mundo.
Imoralidade não é nova, violência não é nova, corrupção não é nova. Então, e não era nova também. 2.500 anos atrás, havia corrupção, havia violência, injustiça social para todo lado. Qualquer um olhando para esse carro entraria em desespero e desistiria de tudo. Sim, então não tem mais, não tem para onde correr. Até minha família, até minha esposa, até meu filho. Porém, aquele homem de Deus tinha uma atitude diferente. Ele não desistiu. Por isso que eu dizer para você, não desista, meu irmão. Não desista, não importa. Esperamos que você não chegue nesse caos. Mas mesmo que chegar nesse caos, não desista. Não desista. Jesus falou, vai chegar um tempo que os inimigos do homem não estão na sua casa, mas já chegou esse tempo. Talvez aqui no Brasil isso não é tão intenso. Há lugares que se você... Eu passei por lugares, conheço lugares pessoalmente, onde os jovens, se ele falar, agora eu sou cristão, o pai fala, filho, então você não é mais meu filho. Nem entra aqui, se eu não sou obrigado a entregar você para as pessoas, você vai morrer. Então foge logo. Esquece a família. E não estou falando de um lugarzinho isolado. Isso acontece em cidades e lugares onde são mais de bilhões de pessoas vivem nesse contexto, onde pai e filho já... Se você tem a fé em Cristo, pode esquecer a família. O próprio pai tem a obrigação de entregar um infiel. Pleno século XX. Sabe o que a ONU faz? Não vai fazer nada, meus irmãos. Eles mandam na ONU. Vocês dão mais dinheiro. Não vai fazer nada. Sabe o que a mídia faz? A mídia aí, não vou citar o nome das grandes redes, não vai fazer nada, eles não querem bomba lá. Os moços vêm e explodem tudo. Você fala assim, então para onde eu corro? Para onde você corre, meu irmão? Irmão, o profeta, ele se renova no Senhor. Vamos voltar para o capítulo 3, versículo 8. Olha, quando você se renova do Senhor, há um revestimento de poder, há um revestimento de graça. Deus começa, abre uma janela, sabe? Uma janela do céu, onde abre assim, é você que eu vou usar nesse contexto. Amém? Nesse mar de lama, Deus escolhe você e fala assim, é você que eu vou usar. Nessa escuridão, fala assim, é você que vai brilhar. Amém? E o profeta diz, versículo 8, quanto a mim, amém, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força, de justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Você passa a ser voz profética nessa geração corrompida. Aleluia. Mas isso custa caro. Custou a cabeça de João Batista, lembra? Todos os apóstolos, pelo se sabe, pela tradição, todos foram mártires. Nossos irmãos foram mártires. Hoje nós temos cercado de mártires, que a estatística não mostra, mas milhares de irmãos nossos morrem todo dia pela sua fé. Mas Deus fala assim, você continua sendo voz profética. Aleluia. Voz profética, glória a Deus. Aleluia. Mas aí Deus começa... agora, primeira confrontação, irmãos, não são com os poderosos, com o governo, com os juízes corruptos. A primeira confrontação é com o povo de Deus, porque lá em Hebreus diz assim, o julgamento começa pela casa de Deus, o julgamento começa por aqui, o julgamento começa na minha casa, na sua casa. Se você é casa de Deus, é aí que começa o julgamento, para depois chegar lá, meus irmãos. Vocês não podem tratar do ímpio, não tratar do filho dele primeiro. Então, começa dizendo aqui, capítulo 6, versículo 6, com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerro de um ano, ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? É isso que é satisfazer Deus? A pergunta é, será que essas coisas aqui, naquele tempo, faziam parte dos rituais ali, que eles faziam para o Senhor? Estava na lei de Moisés, né? Os bezerros e os carneiros e os azeites que eles derramavam nas ofertas e libações, enfim, não era o problema, não era o carneiro, o touro, o azeite, o problema era o coração deles. O coração deles. Na verdade, ele fala assim, a religiosidade não basta. Vir no templo de vez em quando não basta. Ter um título de cristão não basta. Ter um título de evangélico não basta. Ter um título de protestante não basta. Seria melhor que nem falasse, né, irmãos? Porque é uma vergonha. A atitude desses que dizem evangélico e estão por aí e aparece, infelizmente, na mídia o que eles estão fazendo.
E a página está bem grande. Pastores fizeram tal coisa. Que vergonha. São pastores mesmo, sei lá, né? Mas eles se intitulam. E no capítulo 6, no versículo 7, parte B, ele diz assim: devo oferecer meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi. Sabe o que ele está dizendo? Deus não ficará impressionado nem com as ações mais extraordinárias, ações religiosas que fizer, mais mirabolantes. Porque naquele tempo ainda havia toda a influência de cultos pagãos, inclusive oferecer seus filhos a Moloque, em holocausto, e a outros deuses. E houve, inclusive, prática em Israel de oferecer seus filhos para poder, hoje ainda, na Índia, a gente joga o filho do Gange para morrer. Pensando que está agradando um Deus, uma divindade. Deus falou assim: quer fazer isso para mim? Você quer seu filho? Isso não vai mudar nada. O seu pecado continua sendo pecado. Sua transgressão continua sendo transgressão. Como resolver isso aí? Deus não aceita que troquemos a obediência por religiosidade. O que eu disse? Deus não aceita que troquemos a obediência a Ele por... Agora vamos lembrar, vamos falar? Deus não aceita que troquemos a obediência a Ele por religiosidade. Religiosidade são rituais. É culto da boca para fora. Blá, 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 gospel. O Brasil já tem, eu não sei, tanta estatística de evangélico, quem sabe o IBGE nos ajuda, né, nesse último censo aí, mas 30 milhões de evangélicos, 40 milhões de evangélicos. Eu falei, meu Deus, com tanto evangélico, isso aqui era ter louvor gritando nas praças, era para ter gente com o governo transformado, com tanto. É para ser 40 milhões de evangélicos, né? Seguindo o evangelho, né? Porque evangélico chega o evangelho, né? Vivendo o evangelho, já pensou? Meus irmãos, acho que 4 milhões já fariam um trondo nesse Brasil, fala em 40 milhões. Fazendo o quê? Sabe, o capítulo 7, versículo 8, Deus fala o que Ele quer de nós. O que Ele quer, irmãos? O que Deus quer da igreja? Deus quer seu povo. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige, que pratique a justiça, ame a fidelidade e que ande humildemente com o seu Deus. Deus declarou isso. No tempo da lei, eles ficaram legalistas e começaram a fazer os rituais, cumprir os rituais da lei só por legalismo, mas o coração deles era corrupto. E Jesus denunciou isso o tempo todo, por isso que ele foi perseguido pelos fariseus, pelos saduceus, pelos sacerdotes, porque vocês são hipócritas, vocês cumprem a parte da lei e negam a misericórdia, a bondade, a justiça, vocês cumprem a lei no sentido de jejuar, de dar o dízimo, de ir no templo, fazer orações, até oração na praça para ser visto pelos outros. Gente, Deus não está nem interessado nessas coisas religiosas, porque, como falou em outro texto pelo profeta, meu povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Deus está olhando o quê? Aí Deus procura adoradores que adoram como? Em espírito e verdade. Gente sincera. Gente sincera. Gente que fala a verdade. Inclusive, quando você está, fala assim, Deus, desculpa, eu não estou a fim de cantar, não. Mas foi sincero, né? Ficar cantando, cantarolando, eu me rende nada. Não estou falando que você fez isso, né? Mas podia acontecer, não podia? Todos se renderam hoje, amém? Pensa bem que está cantando, é melhor não cantar. Vai ficar mal no tribunal de Deus, falar assim, que mentiroso. Né? Isso é fake. Está na moda falar fake, né? O louvor foi tudo fake. Eu me rendo. Faz a tua vontade em mim, tua vontade em mim. Vai nada. É você que manda e acabou. Sai daqui, vai sair correndo, faz o que você quer. Ai de quem interferir no seu caminho. Né? Deus quer o coração, amém? Aleluia. Quando estão buscando o Senhor de coração, diga amém. Buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor. Quando buscar de todo coração, você vai buscar e você vai achar a presença, vai achar a glória, vai achar, sabe, irmão, você vai ver toda a benevolência do Senhor. Aí ele sabe o que ele fala? Antes de você orar, eu já estou ouvindo. Antes de você gritar, eu já estou atendendo, porque agora eu vi o seu coração, amém? Aleluia. Tem gente que ora, não acontece nada. Tem gente que nem começa a orar e fala, já vi, meu filho, já sei o que você vai falar. Acha que já está respondendo. Aleluia. Isaías 58 fala isso. Antes de clamar, eu responderei. Olha, antes de clamar,
Antes de clamar. Por quê? Porque já está tudo conectado com Ele. Aí quando Jesus fala assim, se você estiver em mim, a palavra estiver em você, tudo que você pedir será feito. Tudo. Mas tudo mesmo. Tudo, Senhor. Mas tudo. O tudo de Deus é tudo. Porque quando você está nele, a palavra de Deus está em você, você não vai pedir bobagem. Você vai pedir, Senhor, venha a tua glória, venha o teu reino, venha a tua justiça, faça a tua vontade. Não me dê nada que não for para a tua glória, Senhor. E tudo que você pedir, Ele vai te dar, e vai te dar muito mais que você está pedindo ou pensando. Deus vai te surpreender. Quando você parar de correr atrás das coisas, e correr atrás de Deus, buscar Deus, Deus vai dar todas as coisas que você precisa, porque já as coisas não fazem diferença. Ter ou não ter não faz diferença. O importante é a presença dEle, quando Ele fala assim, meu servo, a minha graça te basta. Aleluia. Se você estiver numa UTI, você estiver lá saradão fazendo, né, na academia, você estiver com muito dinheiro, ou com pouco dinheiro, já não faz diferença. É a presença dEle, a graça dEle. É Ele que basta, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Então aqui, eu queria encerrar mostrando alguns pontos importantes. São 5 pontos. Primeiro, ainda que esse caos esteja ao seu redor, não desista, porque há ainda uma esperança. E o profeta Miqueias, então, ele traz uma profecia messiânica aqui, capítulo 5, versículo 2, sabe o que ele fala? Profecia que foi repetida lá no livro de Mateus, talvez até por Lucas também. Mas tu, Belém e Efrata, embora pequena entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Ele estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra, e ele será a sua paz. De quem ele está falando aqui? Aquele que nasceu em Belém. Quem é que nasceu em Belém de Judá? Na plenitude dos tempos, nascido de mulher, veio o verbo se tocar, ele se tornou carne, se fez carne e habitou entre nós. Nasceu onde? Em Belém. E ele veio, amém? E diz aqui, ele será a sua paz. Ele vai governar, não são esses governantes, não são esses juízes. Ele vai governar, ele vai julgar, ele vai suprir, ele vai dirigir. Esse é o leão da tribo de Judá. Aleluia! Uou! Aleluia! Que graça maravilhosa! Não desista. Capítulo 7, 18. Aí o profeta começa um cântico extraordinário. Ele já não para, ele não pensa mais no governante, no juiz, nesse, naquele. Ele começa a ver Deus e fez: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado, esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Que Deus maravilhoso que você está servindo. Aleluia. Quem é comparável a ti? Ninguém, Senhor. Tu és incomparável. O dinheiro, as coisas, as posições, nada se compara. A glória desse mundo, Senhor, o brilho desse mundo se desvanece. Tudo aqui perece. O Senhor permanece para sempre. A tua glória é infinita. Oh, e o Senhor, quem é comparável a esse Deus? E tem mais uma coisa: Ele é rico em perdoar. Oh, Ele diz assim: perdoas o pecado e esqueces a transgressão. Quem já pecou aqui, diga amém. Deus já esqueceu. Aleluia! Quem já cometeu alguma transgressão? Muitas transgressões, infinitas, inumeráveis. Deus já esqueceu. Diz: o Senhor perdoa o pecado, esquece a transgressão. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, não desista, meu irmão. Terceiro ponto aqui, não desista, são 5. Rapidinho. Sabe por quê? Não fique remoendo e se autoculpando pelos inúmeros fracassos do passado. Se tem uma coisa que chateia a gente, olha para o passado e vê quantos erros a gente cometeu, sim ou não? Eu falei aqui com a mulher, falei com o meu filho, eu podia ter sido o melhor patrão, o melhor empregado, fui mal na faculdade, traí meus amigos, decepcionei não sei quem, e você fica se lamentando, sabe? Vamos pensar Moisés, se puder ficar se lamentando, matei o egípcio, sou assassino, não vou fazer mais nada, Deus nem conta mais comigo, quem sou eu? Não, irmão, já foi, perdoou, sabe dizer assim, ele esquece a transgressão, ele trata o pecado, trata ou não trata?
Mas ele trata e esquece. Não fica lançando no rosto. Não, Moisés, você é assassino. Falou isso? Moisés, você é meu servo, fiel na minha casa. Você é importante. Eu vou falar com você. Vem aqui no tabernáculo. Moisés, se prepara. Suba no monte. Fica comigo, Moisés. Amém? Aí o Davi lamentando, eu pequei, eu adulterei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Foi terrível, foi ou não foi? Foi vergonhoso? Foi. Mas depois que ele se arrependeu, ele fala, Davi, tem até as consequências que você está suportando. Mas vira essa página. Você é um homem segundo o meu coração. Segura esse bastão, continua no trono. Você é meu escolhido, você é meu eleito, amém? Aí o Paulo chega lá, mas eu sou miserável, mais miserável dos homens. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, isso eu faço. Aí Deus fala, Paulo, minha graça te basta. Aí Paulo, então nesse caso, eu vou gloriar nas minhas fraquezas. Eu não vou ficar mais lamentando. Eu falei assim, não, apesar das minhas fraquezas, eu tenho um Deus que é incomparável, que perdoa o pecado e esquece a transgressão. E fala, meu servo, vamos caminhar, eu te escolhi, amém? Aleluia. É um texto como esse que te ajuda a levantar e continuar, meu irmão. Porque o diabo vai te acusar o tempo todo, vai ou não vai? O diabo tem uma memória de coisa ruim, ele só fica lembrando de coisa ruim. Não sei porquê, mas é assim, é a natureza dele. Não tem como mudar o diabo. Mas nosso Deus também é imutável, continua perdoando e esquecendo. Sabe o que Deus faz, gente? Uma coisa assim, extraordinária, né? Extraordinária. Capítulo 7, versículo 19. Enquanto buscarmos, Ele sempre vai nos dar uma nova chance. 7,19, sabe o que Ele fala? Olha que declaração extraordinária. De novo terás compaixão de nós. Quer dizer, Deus mais uma vez deu uma chance. Mais uma vez se lembrou de você. Mais uma vez atendeu você. Então de novo terás compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém. Lógico que lá no fundo do mar não tem seu pecado, né? É uma figura, apenas para dizer, é um lugar que nem pode chegar. Os mais profundos abismos, né, dos oceanos. É coisa assim, olha, você não vai achar mais seu pecado. Eu vou lançar no fundo do mar, quer dizer, vai no mar de esquecimento. E para terminar aqui, não desista, meu irmão. Sabe por quê? Deus sempre é fiel à aliança que Ele fez com você. Olha só o versículo 20, para encerrar. Versículo 20. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme o prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. De que ele está falando? Da aliança, sob juramento. Aleluia. E no livro de Hebreus, o escritor falou assim, Deus fez um juramento com Abraão, e como não tinha alguém superior a ele por quem jurar, jurou por si mesmo. Deus jurou por si mesmo abençoar você. Deus jurou por você, Deus jurou por si mesmo ser fiel a você. Independente de você ser um Miqueias vivendo naquela condição, ou de alguém que simplesmente teve todo um tempo de corrupção, ou alguém simplesmente prestou um culto dos lábios, mas se arrependeu, chegou na presença, buscou o Senhor, se arrependeu, e falou, me lembrei da fidelidade, eu lembrei da aliança com Abraão, eu sou fiel à aliança, Deus não vai quebrar a aliança. O Salmo 86, sabe o que ele fala? Ainda que eu cancele uma aliança com o sol e com a lua, não quebrarei uma aliança com Davi. Se um dia o sol deixar de brilhar, a lua parar por aí em algum lugar, Deus continua sendo fiel, amém? Esse é o nosso Deus. Então desista, meu irmão. Há um caminho, há uma porta aberta, há um portal. Você pode entrar, você pode desfrutar. Aleluia. Chega de cara feia, chega de cabisbaixo, você fica reclamando da situação. Torcemos pelo melhor para o Brasil, mas não vai fazer diferença um ou outro, sabe por quê? Você vai votar, vai ter eleição para governador ainda, né? Para presidente, não estamos aqui fazendo campanha para ninguém. Só tem que você volta a sua consciência. Esperamos que, mais ainda que nós caminhamos para alguns lugares difíceis. Sabe uma coisa? Deus não te deixará. Ele disse, não te deixarei, não te abandonarei. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Se passares pela água, não submergirás. Sabe por quê? Porque ele diz, eu estou contigo, então pela mão direita, e conduzo você, amém. E se você caminhar, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Sabe por quê? Tu estás comigo.
que me impressiona não é o vale, a sombra da morte, o que me impressiona é a presença. Ele está comigo, inclusive no vale da sombra da morte. Tudo terrível. Fiquemos em pé. Oh, aleluia. Miqueias ficou impressionado primeiramente com a corrupção. Ele ficou impressionado com o caos. Sim ou não? Falou de desgraça. Que desgraça que eu estou vivendo. Quando você olha para o seu lado, você fala assim, que desgraça. Mas quando você olha para Deus, você fala, que glória, que majestade, como Ele é grande. E Ele me ama, Ele me escolheu. Aí de Miqueias, em vez de olhar a circunstância, olha para aquele que tudo pode, aquele que ama, aquele que perdoa, aquele que te levanta. Ele fala, Ele é incomparável, Ele é maravilhoso. Lançou minhas transgressões, meus pecados no fundo do mar. Aleluia. E Ele ainda é fiel à sua aliança. Deus tem uma aliança com você. E nós vamos celebrar hoje na ceia do Senhor o quê? A nova aliança através de Jesus. Há uma aliança eterna. Aleluia.